Olá, Marias! Tudo bem com vocês? Maria, João, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós estamos aqui para um bate-papo muito gostoso com duas convidadas muito especiais. E hoje, antes mesmo da gente começar com esse assunto, chama todo mundo, se inscreve no canal, compartilha, ativa as notificações, que o assunto de hoje é muito polêmico. Hoje nós vamos falar sobre relações abusivas. Aqui comigo tem a advogada Etiliane. Boa tarde, Etiliane. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que você falasse para as pessoas, se apresentasse. Quem é você? Bem, meu nome é Etiliane, eu sou advogada. Eu fui convidada e vim trazer para vocês um pouco do que fala a Lei Maria da Penha a respeito do que é violência doméstica. E nós vamos bater um papo a respeito desse assunto. Ótimo. E aqui também, muito obrigada, Ive, de primeira mão gostaria de te agradecer pela generosidade de estar aqui com a gente, doando pra gente um pouco do seu conhecimento também. Como psicóloga, você também pode se apresentar. Quem é a Ive? Então, eu que agradeço pelo convite. Meu nome é Ive Faria, eu sou psicóloga, eu atuo aqui em Além Paraíba e eu vim falar um pouquinho a respeito da questão das relações abusivas, dos relacionamentos abusivos e o aspecto emocional que essas relações podem causar na vítima dessa violência. Ótimo. Então eu vou começar, Etiliane, fazendo uma pergunta para você. Etiliane, fala para as pessoas, até mesmo para mim, porque eu não tenho muito conhecimento perante a lei, né, de acordo com a lei, o que caracteriza de fato uma relação abusiva? Se nós formos ler o que fala a Lei Maria da Penha, ela fala que a violência doméstica pode ser caracterizada como qualquer ação ou omissão que cause na vítima qualquer abuso, seja ele físico ou emocional. E é importante a gente dizer que esse abuso e caracterizar, né, que esse abuso ele tende a ser ou físico, ou sexual, emocional, moral, psicológico ou até o patrimonial em si. E porque as pessoas tendem a achar que a violência doméstica ou ela é só física ou é só sexual. Não, o xingamento ele caracteriza, a diminuição da mulher enquanto pessoa, depredar, vamos dizer assim, ou destruir o patrimônio dela em relação ao trabalho e tudo isso. Ou então, por exemplo, você impedir que a pessoa use métodos contraceptivos para evitar uma gravidez, obrigar a pessoa a praticar ato sexual contra a sua vontade. Isso tudo caracteriza violência doméstica. E nesse contexto eu queria aproveitar e falar um pouco do agressor. Porque às vezes a gente tem incutido que o agressor é a figura do marido, do companheiro, daquele que você tem um relacionamento amoroso mais próximo. Isso é importante. E quando na verdade não é. A lei fala que pode ser tanto o marido, o pai, a mãe, o namorado, a namorada, né? Todo aquele, cunhado, ex-cunhado, todo aquele que tenha um convívio familiar. Então é importante a gente estar passando essa informação para que a mulher, a vítima, saiba, não é só o meu marido, não é só o meu companheiro que pode ser o agressor. Entendi. Né? Isso também a gente pode dizer que esse agressor também está no nosso ambiente de trabalho, fora do campo familiar ou não? Descaracteriza para a Lei Maria da Penha, não. Entendi. Né? Porque a Lei Maria da Penha ela é aplicada dentro do ambiente domiciliar. Entendi. Né? Aí se formos trabalhar com questão de trabalho, aí a gente tem outras leis que poderiam tratar. Mas a Lei Maria da Penha ela é mais relacionada ao ambiente familiar. Ah, tá ok. Ô Ive, e aos olhos da psicologia, essa relação, eu não sei se está certo o termo, relação abusiva ou relacionamentos abusivos? Eu acho que dá para usar qualquer um dos dois termos. Então tá. Então, numa relação abusiva, ela é caracterizada... existe amor nesse relacionamento ou um machismo? O que é proveniente desse relacionamento? Qual o sentimento? Eu acredito que amor a gente pode tentar de alguma forma descartar desse tipo de relação.
porque eu consigo identificar muito relações de amor como relações que têm respeito, relações que têm uma base. E uma relação abusiva, ela não tem respeito, não cabe. Acho que não dá para combinar o amor com o respeito, o amor sem o respeito, não é? Então eu acredito que dentro da relação abusiva, o que predomina é o sentimento de posse. É aquela tornar a vítima, no caso, como a gente está falando aqui da mulher, dependente desse sujeito. E dá um exemplo pra gente, assim, como seria isso? Como que esse agressor, como que ele faz esse tipo de domínio? Eu acredito que ele inicialmente comece a agir de forma mais sutil, através das limitações. Por exemplo, as roupas, impedir a mulher de sair com determinada roupa, impedir a mulher de encontrar os amigos e privando ela de determinadas situações. O que acaba fazendo com que essa mulher fique extremamente dependente desse homem, desse parceiro, desse responsável por essa relação. Então, como ele vai tornando essa pessoa cada vez mais dependente, ele vai conseguindo abusar cada vez mais. Entendi, porque esse nível de agressão vai aumentando, essa sutileza vai se agravando. Exatamente. Aí parte para o desrespeito, aí parte para a agressão verbal. E isso só vai aumentando. Entendi. E toda vez que a mulher ela sente a necessidade de sair dessa relação, entra a questão do perdão. Ah, me desculpa, isso não vai acontecer novamente. E como a mulher ela é tão dependente desse relacionamento, a autoestima dela tá lá embaixo, ela não consegue sair fora. Então ela volta e é como se fosse um ciclo. Entendi. E ele volta a acontecer novamente. Entendi. O Mundo de Marias, ele foi criado e de uma forma que veio para mim a ideia com muita seriedade, sabe? E eu gostaria de passar assim, muita verdade para as pessoas que nos assistem, porque rede social em geral, a gente vê muita perfeição, né? Dita perfeição. E muitas vezes, assim, muitos temas que a gente aborda aqui, não sei, talvez o caso da Itiliane, mas comigo e com algumas convidadas, a gente já vivenciou algo parecido, ou a gente conhece alguém que vivenciou ou está vivenciando. E eu acho que isso é muito importante a gente passar para as pessoas que nos assistem, porque é vida real, né? Exatamente. A gente não está aqui representando ou dizendo, olha, eu tenho uma vida muito perfeita e isso é só para o outro. Então, assim, eu gosto de falar um pouco de mim, do que eu passei de experiência, e eu tive relações abusivas, eu já passei por isso, sabe? Ao ponto que a pessoa, o agressor, é isso mesmo que você falou, sabe? Porque você foi falando da sutileza e eu fui reconhecendo, identificando isso, que geralmente começa assim mesmo, é numa sutileza, e você não percebe. Quando você vê, é como se você estivesse em meio a um ninho, né? Todo tão fechadinho, tão embolado, que você não consegue sair e você se sente perdido. E eu acho que para as Marias que estão nos assistindo, quando eu digo Marias é porque é o nome que eu pensei que conseguisse alcançar todas as mulheres, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente estar aqui falando, e eu falando um pouquinho do que eu vivi, para que as pessoas entendam que isso é muito real, né? E a gente precisa olhar para isso com mais atenção. E o nosso papel aqui é justamente isso, levar até as pessoas as informações, porque às vezes, como tudo bem, eu era muito nova, mas não é só questão de idade, né? É o que a gente está falando. Como é muito sutil a coisa, a gente não percebe. Na grande maioria das vezes não tem uma identificação. Muitas vezes pessoas que estão de fora percebem, e quem está dentro do próprio relacionamento vivenciando aquilo não consegue se dar conta. É verdade, sim. Muito interessante. Eu tenho uma pergunta para Itiliane. Eti, fala pra gente aqui.
O que uma mulher pode fazer para ela dar um basta num relacionamento desse? É importante que a mulher, enquanto vítima de violência doméstica, procure ajuda. Né? Porque não adianta a gente falar que as coisas vão se resolver da noite para o dia, porque não vão. Então a mulher tem que procurar ajuda, e existe em alguns locais a delegacia especializada para atendimento da mulher. Em locais que não houver a delegacia, que procure a delegacia para que faça a denúncia desse agressor e, se for necessário, passar pelas medidas de praxe, que seja exame de corpo de delito, o que for necessário ser feito de acordo com o caso, e também para que seja deferido, se for necessário, as medidas protetivas, como afastamento daquele agressor, para que ele não seja reincidente naquela situação que ela vivenciou, ou também até para proteger a integridade daquela mulher. E até é importante mencionar que, inclusive, o agressor que tem uma medida protetiva contra ele, que vier a não obedecer essa medida protetiva, ele incorre em pena de prisão. Não é falar, não, eu tenho uma medida protetiva de afastamento e ele chegou na minha casa e descumpriu essa medida protetiva. Então, é importante frisar para a mulher que tem medida protetiva? Tem várias. Mas é importante que você busque ajuda. E tem um telefone de contato que tem um telefone para fazer denúncia, que é o 180. Você pode estar ligando, faça a denúncia e busque ajuda. O importante é buscar ajuda. Seria hipocrisia da minha parte falar que é fácil? Não é fácil. Mas se você não der um basta hoje, essa história é um ciclo vicioso, conforme a Ivy falou. A tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Então, eu oriento procurar ajuda. Entendi. Ô Ivy, e como que você lida de forma no seu consultório com esse tipo de vítima? Como que a mulher, o que essa relação traz de impacto emocional para uma vítima de uma relação abusiva? Então, no consultório, geralmente, as mulheres chegam e sem identificar ainda que elas estão vivendo um relacionamento abusivo. Elas não te procuram com essa consciência. Com essa consciência. Na grande maioria das vezes, a queixa é baixa autoestima, uma possível depressão, um pânico, uma síndrome do pânico. Tudo o que acontece passa despercebido. Então, o intuito da terapia é fazer a mulher se reconhecer. É ela olhar para ela de uma forma diferente, se redescobrir. A gente tenta trabalhar todo esse lado emocional, porque quando a gente joga a autoestima de uma mulher lá no alto, ela começa a perceber o que ela merece. E ela começa a identificar que ela não precisa estar dentro dessa relação. É a prática do amor próprio, a prática da autoafirmação. Ela começa a se autoafirmar. Então ela começa a perceber que não é necessário continuar nessa relação. Só que é um processo lento. É um processo de autodescobrimento, é um processo que muitas vezes a gente tem entraves, a gente tem obstáculos, porque as mulheres demoram a identificar. Porque a gente está em tratamento no consultório uma vez por semana e ela está vivenciando isso diariamente. E às vezes até por anos, né? Que vem vivendo sobre esse teto, né? Já sobre tem até algo enraizado, essa aceitação. Então a gente tenta trabalhar da melhor maneira possível essa questão da autoestima, essa questão do amor próprio e, se necessário, com toda certeza, em casos de uma crise depressiva, a gente encaminha para um médico especialista, para entrar com uma medicação. Mas o mais importante sempre é autoconhecimento, amor próprio, se descobrir novamente, para ela conseguir ter forças para sair dessa relação. Entendi. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez que essa vítima, essa mulher, reconhece esse relacionamento com a sua ajuda profissional, para ela vê isso com essa realidade muito fácil, ou ela demora a aceitar que ela está vivendo aquela relação? Há uma resistência muito grande na aceitação de seguir a vida sem esse sujeito. Porque o que na grande maioria das vezes acontece, que a gente identifica, é a dependência. Mas você acha que ela tem essa resistência
só pela dependência ou talvez por uma vergonha de admitir que ela está dentro de um relacionamento desse? Com toda certeza tem vergonha. Além da questão da dependência, não só emocional, mas a dependência financeira. O medo do que o parceiro pode fazer com ela. O medo da reação das pessoas. Que a sociedade vai dizer sobre ela. Exatamente. De que forma que as pessoas vão reagir. Como que vai ser. Muitas vezes existem filhos e as pessoas têm medo de como vai ser a vida após uma separação, após um divórcio. Então, existem muitos obstáculos que acabam impedindo essa mulher de reconhecer e de conseguir seguir em frente, sozinha. Então, na realidade, o que você está falando pra gente é que independe da classe social, porque como você deu exemplos, que a vítima se preocupa tanto com a sociedade, com o que as pessoas vão dizer a respeito dela, né, de uma possível separação, e isso independe se a pessoa tem uma classe social alta ou baixa, mas também aquela pessoa que às vezes é totalmente dependente financeiramente daquele agressor, e que também isso é um obstáculo que a impede muitas vezes de tomar uma decisão. Com certeza. Não é isso? Exatamente. Não existe classe social para isso, para estar vivendo um relacionamento abusivo. Isso pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de mulher. Relacionamento abusivo não tem rosto. Entendi. Então é muito importante a gente mais uma vez frisar aqui o telefone, né, de contato, que é para as pessoas fazerem a denúncia. Não se calem, denuncie. É o que a Ivy disse, é um processo que a gente precisa buscar ajuda, e uma vez que a gente se fortalece, a gente entende que a gente não precisa viver um relacionamento desses, né, que a gente merece ser feliz. Então 180 é o telefone para as pessoas denunciarem. E eu acho que a identidade da pessoa também é preservada, né, Itiliane? Não é exposta, né? Não, né? A pessoa tem essa identidade preservada mesmo, porque é um processo de denúncia, né, que ela vai estar fazendo. Tem todo um mecanismo que gira em torno disso, mas o importante é ela buscar ajuda. É verdade, a gente não pode se calar, né? Só aproveitando o ensejo, Verônica, pegando um gancho no que a Ivy diz, claro, no tocante a pessoa passar a ter amor próprio. Eu acho que quando a mulher começa a ter amor próprio, além da questão do amor próprio, ela passa a se enxergar como um ser humano, sujeito e portador de direitos. A partir do momento que eu sou portador de direito, eu não tolero mais aquilo. Então aí eu vou procurar ajuda. E eu acho interessante isso, porque quando eu me descobri nesse relacionamento há um tempo atrás, quando eu enxerguei e me deparei que aquilo ali que eu estava vivendo era uma vida muito miserável, de muita tristeza e opressão, né? É isso que a Itiliane falou, a gente descobre uma força dentro da gente, que eu digo que nem eu sabia que eu tinha tanta força como que eu tive para superar aquilo ali tudo e sair de fato daquele relacionamento. E isso é um respirar, né, um alívio, uma sensação de caramba, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não enxerguei isso antes? Itiliane, e quais são as penalidades para esse agressor? A penalidade para o agressor, uma vez condenado, é prisão, que pode chegar até 3 anos. Não cabe pagar cesta básica, não paga-se multa. Uma vez condenado, pode chegar à prisão de até 3 anos. E Ivy, você disse como que você trabalha na terapia com essa pessoa para poder ela se descobrir, para ela se autoafirmar, descobrir o amor próprio, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa. Uma vez que você fez esse todo trabalho, esse trabalho com essa vítima, e ela recuperou essa autoestima, é possível que essa pessoa tenha uma vida normal? Então, vou dar até um exemplo que eu vivenciei em consultório. Essa paciente, ela vivia uma relação abusiva e
Inicialmente era aquela questão que eu te falei, ela não se dava conta, ela não queria sair, era uma dependência extrema. Nós fomos trabalhando, nós fomos melhorando a questão do amor próprio, da independência, nós fomos dando voz a ela. E ela conseguiu sair dessa relação. Hoje ela leva uma vida absolutamente normal. Nós continuamos o processo de terapia porque é muito importante dar continuidade a esse processo. Mas muitas vezes a gente sente que ficam algumas marcas, que fica um certo medo de se relacionar novamente, que fica aquela insegurança, mas tudo muito sutil, tudo muito leve, porque essa mulher consegue levar a vida de forma mais leve após sair dessa relação. É evidente que as marcas vão ficar. É como se fosse uma folha de papel que a gente amassa e depois a gente tenta trazer aquilo, voltar com aquilo novamente. E a gente não consegue. As marcas elas vão ficar. Mas o mais importante é ressignificar o que aconteceu. É olhar lá para trás, saber que aquilo foi vivido, mas não se permitir entrar nisso novamente. Isso é o mais importante. Então é muito importante que a gente deixe claro para as pessoas, tanto a sua visão, né, do psicológico, quanto a Etiliane com relação às leis, que é possível a pessoa dar continuidade à vida dela com qualidade, né? E se amando e até se preparando, porque ela vai estar pronta para amanhã, se caso ela conhecer uma outra pessoa, e ela vai conseguir identificar, né, essas características que de repente ele pode ser um possível agressor. Então eu gostaria de te agradecer, Etiliane, muito obrigada, foi muito bom a sua presença aqui, muito esclarecedora. Eu espero poder contar com você mais vezes para a gente poder trazer mais assuntos assim importantes, né, referentes à mulher. Ive, muito obrigada pela sua generosidade. E por uma questão de ética, a gente não pode, né, passar contato da Etiliane nem nada, mas Ive, fala para as pessoas o seu contato, onde te acham, né, em rede social, se as pessoas quiserem agendar uma consulta, trocar uma ideia. Eu que agradeço o convite, foi enriquecedor, com toda certeza. Os meus contatos é o WhatsApp, o DDD 32 98828 2083. Esse contato ele é profissional. E tem o telefone do consultório, 32 também, o DDD 3462 4439. E as minhas redes sociais é o meu nome, Ive Faria. Ai, ótimo. Então é isso. Até o próximo programa. Um beijo grande.